1h32, Bastidores CNN de volta, e agora a gente abre espaço no nosso Bastidores CNN para uma entrevista exclusiva. A gente conversa ao vivo com a nova líder do governo no Senado Federal, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Ela está ao lado da nossa analista Isabel Mega, em seu gabinete no Senado Federal. Líder, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Isabel, inicia a nossa entrevista. Oi, Uribe. Muito obrigada a você, Tainá. Obrigada à senadora Tereza Leitão por receber o Bastidores CNN aqui no gabinete dela. Bem-vinda à CNN mais uma vez, senadora. A senhora que é a primeira mulher da história a ocupar este posto da liderança do governo no Senado Federal. E, Tainá, falávamos sobre isso mais cedo, né, Tainá? E chega num momento em que as coisas estão meio tensionadas entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e tem uma pauta para a senhora tocar. Queria ouvir da senhora, daquilo que é colocado como prioridade, que é o fim da jornada 6x1, dá para arriscar um calendário de votação? Dá para arriscar que vai ter mudança no texto? Desde ontem tem se falado muito a partir da declaração do senador Paulo Paim, né, senadora, de que Davi teria sugerido que não tenha transição. Como é que vocês estão vendo isso? Olá, Uribe. Olá, Tainá. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, Isabel, com vocês nos bastidores da CNN. A PEC, o fim da jornada 6x1, que é a PEC que foi protocolada em 2019, né, preconiza, ela está cumprindo um roteiro de debates aqui na casa. Concluído esse roteiro de debates, nós vamos começar a discutir o roteiro da tramitação. Ainda não começamos efetivamente a fazer essa parte. Sobre o conteúdo, o que eu senti das centrais sindicais na reunião que participei junto com Paulo Paim e o senador Alcolumbre, é que o interesse estratégico e a vontade majoritária é que a PEC seja aprovada do jeito que foi aprovada na Câmara. Porque na Câmara teve uma comissão especial, o debate foi bem amadurecido e o resultado da votação, ele dá muita legitimidade ao conteúdo da PEC. Acho que 22 deputados só não votaram na PEC. Então isso faz com que o Senado olhe para essa PEC como uma casa revisora que é, mas com esse respeito ao processo que houve lá na Câmara de Deputados. Não quero adiantar que será assim, que será assado, mas eu estou trabalhando com cenários que analisei. Analisei ontem na reunião com as centrais e analisei também durante o debate entre centrais, representantes dos trabalhadores, ministros e os empresários. Então, não sei se a gente vai, de fato, mudar essa sugestão, mas depende dessa interlocução com as centrais. Tainá, Uribe. Obrigada, Abel. Bem-vinda, líder. Obrigada pela exclusiva aqui ao Bastidores. Bom, líder, eu queria me ater um pouco àquele momento inicial em que a senhora assume a liderança do governo no Senado. É com um pedido muito claro do presidente da República de que a senhora destrave a agenda parada hoje no Senado Federal, né? Inicia esses diálogos com o presidente da Casa, que está afastado do próprio presidente da República. Davi Alcolumbre fez gestos públicos, políticos, muito relevantes à senhora. A gente ouve que ele quer que a senhora esteja empoderada, que haverá um diálogo direto sempre com ele. Mas, por outro lado, são sinais ambíguos, né? Porque ele sai da reunião da 6x1, por exemplo, sem um cronograma. Fala em possivelmente alterar mais adiante o mérito, mas não dá um prazo para o governo ficar um pouco mais tranquilo em relação a essa votação. E a gente ouve muito, senadora, que Davi Alcolumbre tem tratado com alguns atores do governo, sobretudo do Palácio do Planalto, da possibilidade de repactuar com o presidente da República. Até onde vai o seu limite de atuação, visto que houve uma ruptura de diálogo entre Alcolumbre e o presidente da República? Olá, Tainá. Agradeço o seu destaque. Realmente o desafio é grande, mas é importante também na história política das mulheres, não da minha pessoa exclusivamente, mas da identidade que essa missão, que esse cargo
e todas as atribuições a ele ligadas têm com a presença da mulher na política. Veja, eu acho que não houve ruptura de diálogo entre o Senado e a Presidência da República. Como você bem disse, o diálogo continuou entre os senadores, os ministros, internamente, entre nós senadores, o próprio presidente com o ministro da Articulação Política. Então, a ruptura institucional de diálogo, ela não houve. O que é que se requer, segundo as análises? É essa conversa, olho no olho do presidente, dos presidentes. E eu vou tratar isso de maneira institucional. São dois presidentes de dois poderes. Um presidente da República e um presidente do Congresso Nacional. Ambos sabem da sua grande responsabilidade de trabalhar pelo povo brasileiro. Essas pautas que você citou são pautas de interesse do povo. Ora, uma pauta que tem 80% de aprovação da sociedade não é uma pauta prioritária só para o governo, não é uma pauta prioritária só para o Senado. É uma pauta que ganha essa dimensão, sobretudo depois que foi aprovada na Câmara de Deputados. Então, eu acho que esse espaço de configuração política é um espaço que a gente precisa trabalhar. E vamos trabalhar nessa direção. O calendário a ser elaborado é ponto da nossa próxima ação, né? A gente teve uma primeira ação de chegar, né, de se posicionar como líder do governo, de trazer e dar voz à pauta prioritária do governo, que eu aqui represento, e agora vamos ver como é que a gente vai materializar isto. Ontem tivemos a reunião das centrais com o presidente Alcolumbre e tivemos um debate que durou quase o dia todo. Começou às 10 horas, terminou mais de 18 horas. Então tudo isso são acúmulos políticos que a gente precisa valorizar para poder dar o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? É o processo de tramitação. Líder, eu vou insistir um pouquinho na PEC 6x1 pela conversa que a senhora teve com Davi Alcolumbre. A senhora acredita que é possível votar essa proposta antes do período eleitoral? Porque Davi Alcolumbre tem dado sinalizações nos bastidores que quer deixar toda essa pauta, PEC da segurança, PEC do 6x1, terras raras, só para depois de outubro. Vamos tratar cada um a seu tempo. Dessas três, Uribe, a que está mais avançada em debate, em presença no imaginário social, em interesse público, é a PEC do fim da jornada 6x1. Essa é a prioridade dentre as três prioridades. E uma das coisas que eu disse ontem, e repito, não vamos tratar essa PEC com esse efeito de calendário eleitoral. O calendário eleitoral está dado. A gente sabe que ele impacta no calendário do Congresso, sim, porque tem muita gente candidata. Nós vamos estar em um processo diferenciado, ter semanas de esforço concentrado, como toda eleição tem, ter semanas de trabalho híbrido, semipresencial, mas isso não vai atrapalhar o processo de votação de projetos que são do interesse da população e do povo. Então, essa PEC, para mim, se insere nesse contexto. A gente vai ter que ter muita articulação para o tempo calendário não ser maior do que o tempo político. E para o tempo político ajudar o tempo calendário. Eu não quero trabalhar essas duas questões com o antes ou depois da eleição, porque não estou tratando do efeito eleitoral. Eu acho que isso a gente tem que afastar. Se alguém está usando isso como plataforma eleitoral, eu acho que não é bom. Não é bom. Isso é mais do que uma plataforma eleitoral. O interesse do governo em aprovar essa PEC, que não é de sua autoria, é de autoria do Legislativo, é um interesse de convicção de que o conteúdo dessa PEC vai melhorar a vida da sociedade, vai melhorar a vida de nós mulheres. Isso vai ter repercussão positiva na família. Pais, mães e filhos vão ter mais tempo de convívio e a defesa da família está presente em todas as ações do nosso governo. Então, isso
é mais do que uma eleição, por mais importante que seja a eleição, por mais envolvimento que se tenha na eleição. Eu quero afastar do período eleitoral para não dar essa PEC uma conotação só eleitoral, meramente eleitoral. Ela é maior do que isso. E eu espero convencer os meus pares, convencer a todos da gente tratar isso da maneira que esteja à altura da nossa responsabilidade como senadoras e senadoras. Ora, a Câmara já aprovou, então o Senado precisa também destravar o que está travado, e eu acho que está azeitado para destravar, né? E a gente seguir. Se der tempo da gente votar agora, até antes do recesso, dar os primeiros passos, ótimo, ótimo. Se não, a gente vai... O recesso termina em 31 de agosto, né? Em 31 de julho. Então, acho que a adaptação e articulação do tempo político com o tempo calendário envolve muito o calendário legislativo, e nós vamos trabalhar com essa realidade. A senhora, senadora, defende uma conversa do presidente Lula com o presidente Davi Alcolumbre? Está na hora do presidente Lula também fazer algum gesto a Davi Alcolumbre? Porque o que a gente ouve e conta muito aqui no Bastidores é que Davi está dando a senha que por ele quer, mas está aguardando o Lula e está um pouco cansado de interlocutores nessa história. Chegou a hora? Isabel, no nível que você me coloca a pergunta, de um para o outro, de outro para um, é uma decisão pessoal, não é uma decisão pessoal. Entendi. Eu vou trabalhar para que a gente destrave a pauta. O que for necessário para destravar a pauta, eu vou me colocar à disposição para contribuir. Tainá Uribe. Senadora, eu queria entrar numa questão que eu acho super necessária da gente abordar aqui, principalmente como mulher, que é a sua chegada na liderança do governo como a primeira mulher a ocupar essa função no Senado. Quero dizer que aqui no Bastidores CNN, claro, com base em muita apuração, a gente cravou antes do anúncio do presidente Lula que a senhora seria a escolhida. Agora, claro, a despeito de muita resistência. A Isabel pode falar sobre isso também, que a gente ouvia no bastidor, sempre um porém, sabe, senadora? Sempre ela tem trânsito político, ela tem experiência, sempre uma dúvida, né, sobre a capacidade de articulação de uma mulher. Eu queria que a senhora trouxesse esse entendimento. Em algum momento a senhora sentiu que precisou provar mais do que um homem precisaria para ser considerada para esse cargo? Tainá, eu acho que vocês também sentem isso. Em todos os espaços que as mulheres estão, parece que a gente sempre tem que provar a nossa competência. Os homens são competentes por natureza. E na política, isso é mais forte, porque na política foi o último espaço público que nós adentramos, que nós acessamos. O nosso crescimento é ainda lento, ele é progressivo, nós não vamos recuar. Eu acho que a cada quadra da história, as mulheres estão mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. E isso tem feito com que muitas jovens, inclusive, se inspirem para entrar na política. Eu acho que todas essas ponderações que você fez, muitas são fruto de um desconhecimento, né? Eu sou uma senadora de primeiro mandato, né? Outras pessoas ponderaram que já me viram aqui articulando, sobretudo na pauta da educação, na condição de presidente da Comissão de Educação, na condição de relatora do Plano Nacional de Educação. É uma pauta que tem muito apelo e muito valor social, que é o direito à educação. Dialoga com várias políticas, direito da mulher, direito da criança. E isso traz também, na minha trajetória, um valor que eu cultivo. Por quê? Eu comecei minha vida como professora de pré-escolar, crianças de 4 e 5 anos. Daí eu conheci o sindicato, fui dirigente sindical, daí eu fui deputada. Então, eu não sou a política não é estranha à minha vida, né? Nem a política partidária, nem a política sindical e a política legislativa. Afinal, eu tive 5 mandatos de deputada, né? Mas acho que recai sobre todas as mulheres sempre essa dúvida. Será que ela vai dar conta?
Afinal, ela está substituindo as atribuições de alguém que era homem. Veja a galeria, né? Nunca teve uma mulher. Mas, Tainá, vocês também sabem que a gente trabalha isso e precisa afirmar isso com a nossa identidade. Sem abrir mão daquilo que a gente pensa, sem abrir mão daquilo que a gente é, sem abrir mão da forma que a gente tem de fazer política e assumindo as atribuições que me foram colocadas pelo presidente Lula. O presidente Lula é uma pessoa muito intuitiva, é uma pessoa de uma experiência política inegável, como se diz na política, é um animal político, né? E em nome dessa confiança, o meu esforço vai ser muito na política. Não vou me desvencilhar do fato de ser mulher, porque eu sou, né? Eu sou mulher, eu vou atuar com essa condição. Mas você tem razão quando você diz que muito desses senões, porém, será? Quem é ela? Como é que ela atua? Como é que ela vai fazer? Eu acho que, além da surpresa, da mudança, recairia sobre qualquer um esse comparativo de mudança, tem esse agregado. Mas nós estamos na política para mudar isso. Nós estamos na política para fazer avançar o nosso direito de exercer o poder com a mesma capacidade, com a mesma força, com a mesma determinação que qualquer homem tenha. A agenda hoje da líder está atribulada, então a gente está encaminhando para o final. Só tem uma dúvida, líder. Em relação a Jorge Messias, foi o fato que levou a uma ruptura numa relação entre Lula e Davi Alcolumbre. Há clima para se enviar novamente uma tentativa de aprovar Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal antes das eleições? Uribe, eu considero que esse fato não está na pauta. O presidente Lula exerceu a sua prerrogativa de indicar um nome para o Supremo Tribunal e este nome preenchia todos os critérios. O critério da idade, o critério de biografia ilibada, o critério de saber jurídico, de competência jurídica. Um advogado que tem exercido muito bem a sua função no AGU. Ponto. O presidente fez a sua função. A função do Senado é votar e aprovar como se espera e como sempre foi. Nesse momento, houve uma divergência em relação ao que o presidente mandou e o Senado, que tem também o papel de votar, não votou favoravelmente. O presidente Lula respeitou, e todos nós que perdemos, como eu, que votei em Messias, respeitamos. Lamentamos, evidentemente, não vamos dizer que foi um fato de menor importância, mas agora nós estamos diante de um outro cenário, né? Essa posição não é tomada por mim, não é tomada por nenhum senador, será uma posição tomada pelo presidente Lula no momento que ele achar adequado. Senadora, para encerrar aqui a nossa entrevista, a senhora substitui Jacques Wagner, que é uma figura muito importante dentro do PT e muito importante para o presidente Lula. Há uma visão de dentro do governo e o próprio Jacques Wagner tratou a saída dele como um afastamento, o que sugere que em algum momento, se ele se explica, as coisas mudam um pouco de figura, ele poderia até mesmo voltar a atuar aqui no Senado. A senhora trata assim também? Isso foi comunicado à senhora? E qual é o impacto que a senhora vê de tudo que está acontecendo em relação ao caso Massa e nas implicações que colocam o PT também no centro da crise? O caso Master começou no governo Bolsonaro. Isso é bom que se diga, porque toda continuidade teve um começo. Nós do PT assinamos a CPI do Banco Master. Inclusive tem uma delas que foi requerida por um senador do PT, o senador Rogério Carvalho. Nós queremos que as investigações sejam feitas. Sejam feitas com presunção de inocência, com direito de resposta, sem espetacularização. Nós já fomos vítimas de muita coisa nesse sentido lá atrás, né? E em relação ao senador, eu não sei se é semântica, eu não sei se é posição, ou simplesmente o presidente Lula me chamou para assumir a liderança. Cabe a ele essa escolha, cabe a ele essa indicação, cabe a ele indicações futuras, porque eu acho que o presidente vai se reeleger, né? Então isso é uma seara, eu acho, assim, Isabel, que não tem uma importância no meu desempenho nem nas minhas atribuições.
efetivamente eu sou líder do governo do presidente Lula e vou procurar exercer essa função da melhor maneira possível. Já que se foi um líder para nós muito generoso, muito articulado. Aqui muita gente lamentou o que aconteceu, né, pela capacidade que ele tinha. Você tem razão de dizer que ele é uma pessoa importante na história do PT, na história da Bahia, na história do presidente Lula, né? E nós estamos cientes de que ele vai exercer o seu direito de defesa. Enquanto ele faz a parte dele, eu estou fazendo a minha, né? Que é um desafio, mas, como disse o presidente Lula, tenha coragem e enfrente o desafio. Senadora, muito obrigada pela entrevista. A equipe aqui do Bastidores CNN se sente muito agraciada pela senhora ter topado aqui conversar com a gente. Fica canal aberto aqui para outras conversas. Muito obrigada também pela condução da entrevista e pela oportunidade. Obrigada, Tainá Uribe. Obrigada, líder. Vamos falar mais. Espaço sempre aberto. Agradeço também Isabel Mega, que ajudou a viabilizar essa entrevista. Até uma próxima. Beijo, gente. Gustavo Uribe, é isso. Agora a gente consegue entender melhor a cabeça da nova líder do governo, entender como é que o governo se encaminha no Senado a partir de agora. Eu vi duas. Diante de todas essas divergências hoje do Alcolumbre com o Lula, é importante ouvir. A gente vê 3 passos adiante. O primeiro, de que é uma questão pessoal, realmente uma conversa entre Lula e Davi. Ninguém quer. A resistência do Lula, então, ele que vai ter que resolver esse problema. Segundo ponto, que é bastante importante, é a questão quando ela fala de que uma nova indicação de Jorge Messias não está na pauta do Senado Federal. Então, em um horizonte ali dos próximos meses, sem chance, pode ficar para depois das eleições. E o último ponto, que eu acho essencial, ela dizendo que não pode se vincular a PEC do fim da escala 6x1 às eleições. É já o governo admitindo da possibilidade de que fique para depois Tainá Falcão, se caso não aconteça na volta do recesso parlamentar. Até porque a volta do recesso parlamentar, a grande possibilidade é que muita gente não venha para Brasília.